Bom dia e a paz do Senhor para todos adoradores de Cristo. Mais uma mensagem da parte de Deus para alimentar nossas almas em relação ao compromisso que cada um de nós temos nesse grupo de deixar uma mensagem da parte de Deus. Eu vou deixar para a nossa meditação em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Irmãos, todos nós conhecemos um pouco essa história sobre Israel, os filisteus, Davi e Golias. Vejamos que os filisteus e suas tropas estavam e congregaram-se em Soco. E por sua vez Israel estava no vale de Elá com Saul. E tinha dado aqui uma ordem para que começasse a guerra, aquela batalha. Porém, mostra a Bíblia que quando foi dada esta ordem para que atacasse Israel, os filisteus, seu inimigo, veio um homem chamado Golias, aproximadamente 2,92 metros. Ele veio para afrontar o exército de Israel. E quando ele chega para afrontar, ele pede para que Israel mandasse alguém para lutar com ele. E a Bíblia nos mostra que Golias, ele era um homem de guerra, mercenário, estava ao serviço dos filisteus. A sua altura era de 2,90 m, 92 centímetros. Ele estava com as suas armaduras. Golias, ele usava um capacete de bronze. Golias usava uma couraça cheia de escama de bronze. Golias tinha caneleiras de bronze nas pernas. Golias tinha um dardo de bronze nos ombros. Golias tinha uma lança de ferro. Golias estava com um escudeiro. Golias, ele sai e começa a afrontar o exército para que travasse uma batalha de um homem que viesse de Israel para guerrear com ele. Para ter este duelo, para decidir quem venceria. Aquele que vencesse seria escravo um do outro, servia um ao outro. Possamos ver que o inimigo das nossas almas, quando ele usa alguém, o inimigo ele vai com a sua ferramenta, ele vai preparado para querer afrontar aquele que serve ao Deus vivo. Nós possamos ver que na história mostra isto, o que eu estou falando acerca da palavra divina. Podemos observar que nós, como cristãos, como servo do Senhor, do exército do Senhor, muitas vezes os inimigos ele vêm nos afrontar. Eles vêm nos querer conturbar, trazer conflitos para que nós ficamos desesperados. Mas uma coisa eu tenho para dizer diante da palavra de Deus, que o inimigo ele não contava, Golias ele não contava de uma forma de um adolescente ou de um jovem que iria travar um duelo. Nós possamos ver que Golias ele estava preparado para guerrear, como um homem de guerra, um homem experimentado. E no espaço de 45 dias,
Israel, ele viveu com essa angústia tão grande. Nós possamos ver que muitas pessoas que também servem a Deus vivem despreparados espiritualmente, emocionalmente, porque não procuram refúgio diante de Deus. Mas vejamos que este homem, ele afrontava o exército do Deus vivo. E a Bíblia nos mostra que quando Jessé, o pai de Davi, pega trigo, pega o pão e diz: olha, tu vai levar, Davi, esse alimento ao acampamento para dar a teus irmãos, e ao comandante de 1000, tu leva esse queijo. E tu me diz como que está os teus irmãos, provavelmente como estão a guerra. Me diz algo, porque como pai, Jessé já avançado em idade, como pai ele se preocupava com os seus filhos. Agora veja que Jessé ele tinha 3 filhos que tinham se alistado para seguir a Saul, para lutar contra seu inimigo, os filisteus. E Davi se levanta pela madrugada e sai. Deixa as suas ovelhas com guarda, alguém olhando as ovelhas, há poucas ovelhas que ele cuidava do seu pai, ele sai, obedecendo a voz do seu pai, obedecendo a ordem do seu pai. E quando ele chega, ele dá o alimento, conforme o pai mandou. E possamos ver, irmãos, que nessa trajetória, ele escuta, porque a Bíblia diz assim, no verso 17, no número 17, disse Jessé a Davi a seu filho: levante, peço-te para teus irmãos um efa de trigo tostado e estes 10 pães, e correm e levam ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva-o ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se estão bem, e trarás uma prova como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, porém, no dia seguinte se levantou de madrugada e deixou a ovelha com o seu guarda, e carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. Os gritos clamavam: peleja! A ordem foi dada. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias. Este Golias ele afronta o exército do Deus vivo. Possamos ver que os israelitas estavam preocupados, porque viu um homem de 2,92 m de altura, todo equipado com sua armadura, um homem que, ao olhar pela forma que ele estava, não havia condições de ser vencido. Possamos ver que quando Davi ele ouve os homens falar o que o rei Saul, querendo resolver aquela situação na politicagem, e dizendo que o homem que vencesse este duelo, que lutasse com Golias e vencesse, estaria isento de imposto à sua casa, casaria com a filha do rei, enriquecia esta pessoa. Ou seja, um plano político. Veja como Saul estava, como Saul estava fora do alcance de Deus. Não que Deus não alcançara, mas ao alcance que eu quero me referir, que ele estava muito distante pela sua desobediência da vontade de Deus. Observamos, irmãos, que nessa trajetória Davi ele escuta
Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, a Bíblia diz assim: Davi era músico, Davi era forte, Davi era valente. Davi era forte, valente e músico. Davi também ele era pastor de ovelha. Davi ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Davi era pastor de ovelhas. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, ele diz assim: E ouvindo Saul e todo Israel que estavam, estas palavras dos filisteus, apacentaram-se e temeram muito. Temiam por causa desse alarme de Saul. Então, possamos ver que Golias ele desafiava, mas Davi era pastor de ovelhas. Davi ele tomava conta das ovelhas de seu pai. Davi estava no campo. Talvez ninguém via Davi. Talvez ninguém olhava Davi. Talvez ninguém levava a sério a Davi, mas Deus olhava Davi. Deus levava a sério Davi. Deus ungiu Davi. Deus escolheu Davi. E Davi estava lá no sol quente, com as ovelhas do seu pai. Quem sabe se cortando naqueles matos. Quem sabe furava os seus pés nos espinhos. Davi ele protegia as ovelhas. Davi ele estava naquele sol quente, tomando conta das ovelhas do seu pai. Mas a Bíblia diz que Deus ele escolheu a Davi. Nós possamos ver que Davi ele tem essa astúcia. Quando Davi ele escuta o que o rei ele propôs para a pessoa que vencesse Golias, aí Davi procura se informar. Observamos que Eliabe, o seu irmão mais velho, percebe. No versículo 28 ele diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e lhe disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Porque Davi era pastor de ovelhas, irmão. Aí aqui: bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? E Davi se desvia dele. E Davi ele escuta mais pessoas falando sobre isso. Então podemos ver que Davi ele se dispõe a lutar contra Golias. É interessante, irmão, que até Saul, tão perturbado como fica com essa situação, ele usa o que ele tem, o momento que ele tem. E a Bíblia vos fala que quando Davi está na presença de Saul, a Bíblia nos mostra que Saul, a primeira coisa que diz: olha, tu é moço, esse homem é experiente em guerra, tu não pode, em outra expressão, né? Tu não consegue vencer, tu não consegue nem chegar junto dele, né? Em outra expressão, tu não tem experiência nenhuma, né, irmãos? Mas observamos que a palavra de Deus mostra o que Davi ele diz a Saul. E em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34, diz assim: respondeu Davi a Saul, teu servo: apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus unge alguém, Deus ele tem o propósito para escolher e para ungir alguém. Observamos que, na visão humana, como é que um jovem ia conseguir abater um homem com 2,92 metros de altura, com suas coraças, com suas lanças, com sua armadura bem equipada para proteger daquilo que viesse de uma espada, de uma flecha,
de uma lança, um cara experimentado em guerra, conhecedor de uma batalha. Mas Deus estava com Davi. E quando Deus ele escolhe alguém, glória a Deus, ele tem algo determinado para aquela pessoa, para o seu serviço. A igreja do Senhor, ela é escolhida. A igreja do Senhor, ela tem dom. Você como igreja tem dom. Não importa o inimigo que se levanta, ele cai por terra. Mas Deus é a tua armadura, é teu escudo. Deus ele está na tua frente. Pode ter mar vermelho que é aberto, pode ter muro de Jericó que cai por terra, pode se levantar Tobias e Sabala que cai por terra, pode vir a doutrina de Balaão, cai por terra, pode se levantar o que faz, porta dos infernos não prevalecerão contra aquele que leva a palavra de Deus com fidelidade. Em vão eles se preparam para a guerra, para a batalha, mas a vitória, ela vem de Deus. Não esqueça que Josafá, como ficou, mas a vitória veio de Deus. Não importa o tamanho físico e a maldade que o teu inimigo tem. Deus é comigo, Deus é com você. Nós, adoradores de Cristo, nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, soberano, na nossa frente para nos livrar do laço do passarinheiro. Ele está contigo, ele diz assim, não temas que eu estou contigo, não te assombres com o que está acontecendo, eu sou teu Deus. Ele é o Deus de ontem e hoje, ele é teu Deus. Aleluia. Irmãos, observe. E em meio a essa resposta, Saul tenta dar um jeitinho, né? Porque tem gente que quer dar jeitinho, porque aqui na terra tudo se dá jeito. Mas o Senhor é a solução. E a Bíblia vos mostra que Saul, o rei Saul, ele pega e dá a sua armadura ao jovem Davi. O que me chama a atenção, irmão, é que Davi ele veste aquela armadura. Óbvio, a Bíblia diz que ele coloca aquela armadura em Davi. Davi nunca tinha experimentado. E Davi tem dificuldade de se locomover. E a armadura de Saul é tirada. E a Bíblia vos mostra que Davi, ele com seu cajado na mão, ele vai ao ribeiro e pega 5 seixos. Porque a vitória do crente, irmão, primeiro ele tem que descer. A gente tem que descer pela madrugada. A gente tem que descer na presença de Deus. A gente tem que ter santidade. Eu estou falando isso aqui, irmão, mas para mim também. A gente tem que ter santidade. A gente tem que ter a diferença espiritual. Nós temos que viver no meio da sociedade. Sermos luz e sal da terra. Não é viver conforme o mundo vive lá fora, não. Não é ter Deus dos lábios, não, para fora. É ter realmente Deus na tua diferença espiritual, na tua vida. Para que onde tu passar, alguém veja e diz, é um homem do Senhor. É filho do Deus Altíssimo, faça a diferença. Ore mais. Vamos buscar mais. Vamos interceder mais. Vamos louvar mais. Vamos desviar da aparência do mal.
Vamos pecar muito menos para viver uma santidade da igreja irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Glorificado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Davi ele pega essa pedra. Essas pedras. E vai. Quando Davi ele vai ter o duelo, essa guerra, né, com o mercenário, o herói dos filisteus, coitado, ele menospreza a Davi. A Bíblia diz que ele menospreza a Davi. E ele diz assim: por acaso eu sou algum cachorro para tu vir com paus? E ele menospreza Davi e pelo seu Deus, com letra minúscula, ele amaldiçoa Davi. Nós podemos ver que Davi, no versículo 43 do 1 Samuel 17, no 43, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei da tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E Davi, porém, lhe disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor. Irmão, inimigos declarados nós temos. Os inimigos das nossas almas. Aqueles que o inimigo ele entra na vida de alguém para alguém querer perturbar, tirar nossa paz. Muitas vezes dentro do trabalho, muitas vezes dentro do colégio, dentro da faculdade, dentro da igreja, às vezes com um vizinho. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é pancadaria que eu vou pegar uma pessoa e vou bater, vou quebrar um braço de alguém, vou dar a facada em alguém, não, irmão. A nossa luta é espiritual. Davi disse: tu vem a mim com lanças, escudo e espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ou seja, o inimigo, Davi disse que iria com o nome do Senhor, porque o nome de Deus, o diabo cai por terra, pessoas são libertadas, castras de demônios são tiradas da vida de alguém. No nome do Senhor há poder. Nós podemos ver que a arma do crente, irmãos, é o nome do Senhor. A arma do crente, irmãos, o duelo do crente é joelho. O duelo do crente, irmão, não é conflito relacionado a placas de igreja, não é conflito a doutrina não. A guerra do crente é contra a carne e nem é contra o sangue. É contra as potestades, os espíritos malignos que nossos olhos nus não podemos ver, que está 24 horas destruindo seres humanos, com pecado, com prostituição, tirando vida de alguém. Nós temos que lutar de joelho. Nós temos que orar e jejuar, santificar e ter a vigilância para que em nome do Senhor Jesus Golias caia por terra. Amados, nós podemos ver que Davi ele vai ao encontro de Golias. E ele chega para guerrear. A Bíblia diz que Davi ele bota a mão no alforje, pega a pedrinha, põe numa funda. Veja que diferença. Davi estava com o cajado, com o alforje, com a funda e 5 cestos. A Bíblia diz que na proporção que quando ele bota a pedra, ele corre e atira a pedra vai e bate na testa de Golias. Golias cai, irmão. Toda ferramenta preparada para ti não prosperará. Isaías 54:17 não prospera, irmão.
O inimigo cai por terra. Davi, ele vai lá, corta a cabeça de Golias. Oh, glória! Mais uma vez, Deus é louvado. Mais uma vez, essa história ficará de geração aqui, geração, irmãos. Deus não perde batalha. Crente que ora não perde batalha. O crente que ora nunca é derrotado, não, irmão. O crente que ora, ele não perde batalha. O crente que ora, ele tem o Espírito Santo de Deus para guiar ele. E Davi foi, irmão, cortou a cabeça de Golias. E leva Golias. Leva a cabeça de Golias para apresentar a Saul. Podemos ver, irmão, que na vida física, Davi era de grande força, era corajoso, Davi era sangue frio. Mas para Davi vencer, foi no nome do Senhor. Oh, Jesus amado. Nós podemos ver, irmão, nós podemos ver que a nossa vitória, irmão, está na oração. Buscar a presença de Deus. Procurar a vivenciar o caminho do Senhor. Irmão, Davi arranca a cabeça. Vai a Saul. Né? Levam Davi a Saul. Aí Saul mostra. Aqui, ó, a cabeça do inimigo. Israel jubilou de alegria. Guerreou contra os filisteus. Vida inimiga cai por terra. Israel vence a batalha no nome do Senhor Jesus. E quando Davi ele entra, há um cântico. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O cântico de Moisés é o cântico da vitória, é o cântico do redimido naquele grande dia. E naquele grande dia, a gente irá cantar o cântico da vitória. Naquele grande dia, ao soar a trombeta, aqueles que irão ouvir a trombeta que irá ser tocada, cantarão o cântico dos redimidos, receberão a pedrinha branca com o seu novo nome, será galardoado, o seu salário será pago, comerá do maná escondido, participará da ceia com o Senhor, entrarão nas ruas de ouro, na cidade que tem 12 portas, passarão a viver eternamente com Cristo, enquanto outros estão separados da vida que é Cristo Jesus, estão separados, estão no inferno, não tem vínculo com o céu. Saul matou 1000, no nome do Senhor, Davi matou 10.000. Crente, o tempo de cantar chegou. A igreja vai triunfar, vai cantar, e Golias já caiu por terra. Eu quero dizer nesse momento, nessa mensagem, para mim e para todos os adoradores do grupo, seja qual for o teu problema, na vida espiritual, na vida financeira, talvez você está precisando de um algo, tanto na vida espiritual, não sei se é um batismo com o Espírito Santo, uma cura, uma resposta divina. Eu não sei se é na vida material, se você paga aluguel, você quer uma casa, clama a Deus pelo um lar. Não sei, e nem quero saber. Mas uma coisa eu te digo, o tempo de cantar chegou, no tempo certo e na hora certa. Tu vai vencer, tu vai cantar, tu vai glorificar o Deus dos exércitos. Então somente com teu cajado na mão, desce ao ribeiro, pega o cheixo, pede em nome do Senhor Jesus. Irmão, qualquer coisa
na vida de quem tem unção e na mão de Deus, algo acontece. Nós podemos ver, irmãos, que com 5 pães e 2 peixinhos, um jovem estava com esses 5 pães e 2 peixes, Deus alimentou a multidão. Nós podemos ver, irmãos, que coisas que é impossível aos seres humanos, é possível para Deus. Louvado seja a Trindade Divina. E eu quero vos dizer neste dia, e se você for ver esse vídeo nessa tarde, vai ser nesta tarde, e se for essa noite, nesta noite. Esta batalha é de Deus. Golias, ele vai perder a cabeça. E no outro lado, tu vai cantar o hino da vitória. Senhor Deus, eu te agradeço por esta palavra. Que eu diminua, o Senhor, cada dia mais cresça. Que este grupo, Pai, seja para despertar todos os adoradores de Cristo, tanto aqueles que estão distantes e participam desse grupo, como aqueles que estão neste trabalho. Pai, foi feita uma finalidade nesse grupo, para orarmos, te adorarmos e orar um pelos outros, para que em teu nome seja glorificado. Deus, veja também, Senhor, as pessoas do bagaço que não são evangélicos, entra com salvação